Fala pessoal, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje a gente vai ver quando que a conjunção porque é causal e quando que ela é explicativa. Antes da gente avançar, vamos entender melhor o que que é uma explicação e o que que é uma causa, né? A explicação, ela representa a chamada causa de dicto, né? Já a causa em si representa a causa real. Vamos entender melhor esses dois conceitos, né? Causa de dicto é uma expressão que vem do latim e ela significa motivo da afirmação. Então, em geral, ela é uma justificativa, uma explicação que vai no campo da subjetividade. Né? Ela está baseada mais em crenças e às vezes até em argumentos falhos, né? E nem sempre ela corresponde à realidade dos fatos comprováveis, né? Ela normalmente é interpretativa. A causa real, em contrapartida, né, é o fato é a causa de fato e de direito, que é comprovável, né, por meio do raciocínio lógico, né? Então a gente consegue ter fatos e evidências que comprovam que aquela causa realmente gerou aquele determinado efeito, né? Então qual que é a conclusão que a gente chega, né? A causa, ela em geral é objetiva e a explicação é subjetiva. Então, entender isso vai ajudar muito a gente a identificar quando que o porquê é causal e quando que ele é explicativo, né? Então, quando, por exemplo, quando a gente estiver diante de orações mais subjetivas, mais interpretativas, opinativas, a gente vai estar diante de um porquê explicativo. Já quando for algo objetivo, comprovável, a gente vai estar diante de um porquê causal. Vamos entender melhor isso. Uma das implicações disso, né, é que, por exemplo, na explicação, né, quando o porquê é explicativo, nas orações coordenadas explicativas, a gente tem muito o uso dos modalizadores. O que são modalizadores? São termos que expressam o ponto de vista de quem está falando, né? Então vamos ver quais são os exemplos de modalizadores, né? Por exemplo, os advérbios, né? Então, quando a gente fala talvez eu vá, isso significa que eu já estou fazendo uma interpretação, estou dando a minha visão sobre aquele fato, né? Então a gente fala assim, evidentemente você não deveria ter feito isso. Isso é uma opinião minha, né? Porque quando eu uso evidentemente eu deixo claro que isso é a forma como eu estou vendo a questão, né? Outro tipo de modalizador são os verbos auxiliares modais. Então, dever, pretender, poder, pensar, acreditar, né? Que indicam um ponto de vista, uma forma do falante ver determinada coisa. Então, quando a gente fala dever, fica subentendido que eu estou pensando em uma obrigação da pessoa, né? Pretender, eu já começo a pensar em uma pretensão, algo que está ali já pré-determinado, né? Poder, eu já estou falando de possibilidades. Suspeita, eu já estou falando ali de algo que eu não estou muito confiante, né? Que eu estou suspeitando de que algo não está totalmente correto. E outras expressões, como na minha opinião, é possível que mostram que que é a pessoa expressando a opinião dela, e não ela dissertando sobre fatos frios e certos, né? Então vamos entender um pouco melhor como que o uso dos modalizadores funciona nas orações coordenadas explicativas, né? E, por exemplo, aqui a gente tem Marisa pode ter sido reprovada porque não teve tempo de estudar. Então você percebe que esse pode já é uma interpretação de quem está falando, né? A gente não sabe de fato se Marisa foi reprovada por isso ou não, né? Então, como a gente está no campo da subjetividade, a gente está no campo da explicação. Por isso esse porquê é explicativo. Mas na segunda frase aqui, né? Na minha opinião, você não estudou o suficiente, porque foi a todas as festas que podia. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Mas assim, o porquê explicativo ele é muito usado para suavizar uma primeira afirmação um pouco mais incisiva, né? Então aqui, como a gente falou, na minha opinião, você não estudou o suficiente. E aí eu uso esse porquê explicativo para dar uma suavizada no que eu falei primeiro, né? E para justificar a minha primeira afirmação. A terceira frase aqui agora, né? Suspeito que haja um vazamento na casa, porque a conta de água aumentou demais. Então eu estou dizendo o seguinte, que eu não sei ao certo se o motivo da conta de água ter aumentado foi ou não o vazamento. Eu estou suspeitando que esse pode ser um dos motivos, né? Então não é comprovável, é apenas uma hipótese que eu estou levantando. E a hipótese está no campo da interpretação, da subjetividade. Então estamos diante de um porquê explicativo. E em todos esses casos, né, quando for explicativo e quando a gente estiver diante de uma hipótese, a gente vai poder utilizar no início da frase a expressão deduz-se que. Vamos ver? Ó, deduz-se que Maria pode ter sido reprovada porque não teve tempo de estudar. Mais uma vez, deduz-se que você não estudou o suficiente porque foi a todas as festas que podia.
E a última frase, né? Deduz-se que haja um vazamento na casa porque a conta de água aumentou. Então você vê assim que não é algo certo. Eu estou olhando diferentes aspectos da questão e estou deduzindo com base no meu conhecimento. Mas eu não tenho uma evidência matadora que me permita dizer que aquilo é a causa real, né? Então aqui a gente está trabalhando no que eu falei lá no início, né? A famosa causa de dicto, né? Então eu estou levantando algumas possibilidades, né? Então o porquê aqui nesses casos de possibilidade é sempre explicativo. Agora vamos falar uma coisa importante sobre o porquê causal, né? Sempre que a gente estiver diante de uma oração subordinada causal, a gente vai ter uma relação de antes e depois, né? Isso quer dizer o quê, né? Que a causa sempre acontece antes da consequência. Então, e o porquê sempre vai, quando o porquê for causal, ele vai sempre introduzir a causa, né? Então, a oração introduzida pelo porquê, ela tem que trazer um fato que foi anterior ao da oração principal, que é a consequência. Vamos entender melhor isso aqui com alguns exemplos, né? E para a gente verificar, né, se a causa, se é de fato a causa se a oração introduzida pelo porquê é causa da oração principal, a gente pode usar esse esquema aqui, né? O fato de, e aí a gente vai colocar a causa, né, que é a oração introduzida pelo porquê, fez com que, consequência que normalmente é trazida pela oração principal. Vamos entender isso aqui melhor agora. Vamos ver esses dois períodos, né? Não fomos ao baile porque estava chovendo. E o segundo, meu pai não comprou a casa porque o financiamento não foi aprovado. Você percebe que nas duas frases, né, tem uma relação de antes e depois. Ó. Primeiro, a gente viu que estava chovendo. E por isso, depois, a gente decidiu não ir ao baile. Então a gente vê que a consequência de não ir de estar chovendo é a gente não ter ido ao baile. Da mesma forma como primeiro o financiamento não foi aprovado. E só depois meu pai não comprou a casa. Então, assim, a consequência do financiamento não ter sido aprovado foi o fato de meu pai não ter comprado a casa. Agora vamos ver se isso, como fica isso dentro daquele esquema que a gente falou, né? Ó, o fato de estar chovendo fez com que não fôssemos ao baile. Então aqui fica claro que estar chovendo foi a causa da gente não ir ao baile. Da mesma forma que a gente fala, o fato de o financiamento não ter sido aprovado fez com que meu pai não comprasse a casa. Mais uma vez aqui a gente está deixando claro que a causa do meu pai não ter comprado a casa foi o fato do financiamento não ter sido aprovado. Agora vamos falar um pouco sobre a diferença das orações coordenadas e subordinadas e como que isso impacta a análise do porquê, né? Se ele é explicativo ou se ele é causal. O porquê explicativo ele vai estar sempre em uma oração coordenada, né? Que são orações que são independentes, né? Uma não depende da outra, né? Já o porquê causal, ele faz parte da oração subordinada adverbial causal, ou seja, é uma oração que depende da oração principal, ela complementa, né, com o papel adverbial a oração principal. E isso traz algumas implicações, vamos entender melhor aqui. Em regra, as conjunções coordenativas, elas não podem iniciar as orações. Então, se o porquê estiver no início da oração, ele só pode ser causal, ele vai ser definitivamente causal. Então, se você estiver diante de uma questão onde está perguntando se o porquê no início da frase é explicativo ou causal, você não precisa ter dúvida, ele é causal. Porque a conjunção porquê coordenativa não pode aparecer no início da frase. Então, nesses dois casos, ó, porque choveu muito ontem, Paulo não veio trabalhar. Ele é um porquê causal. Então, a gente, até usando aquele nosso esquema para verificar, então, assim, o fato de ter chovido muito ontem fez com que Paulo não viesse trabalhar, né? Fica claro que a gente tem uma causa aí. Mais uma vez, porque não tinha dinheiro, não foi ao cinema. Mais uma vez, a gente pode usar, né, o nosso esquema. O fato de não ter dinheiro fez com que ele não fosse ao cinema. Então, a gente percebe que, de fato, o porquê está introduzindo a causa, né? Então, ele é causal. E aí, em contrapartida, as orações coordenadas elas podem ser assindéticas. Isso significa o quê? Que se o porquê for explicativo, né, porque está numa oração coordenada, a gente pode retirar o porquê e substituir ele por uma pontuação e a oração e o período vai continuar fazendo sentido. Vamos ver, ó. Deve ter havido algum problema, porque Jorge não chegou até agora. Você percebe que aqui é uma oração, um período explicativo, né? Porque você vê, ó, a gente tem aqui o modalizador, né, o verbo dever, um verbo auxiliar modal, né, que deixa bem claro que a gente está tratando de uma questão de hipotética, uma questão de avaliativa, né, de quem está falando. Então, o porquê aqui de fato é explicativo. Então, se ele é explicativo, ele está numa oração coordenada. Então, vamos ver se dá para substituir ele por uma pontuação. Deve ter havido algum problema, 2 pontos.
Jorge não chegou até agora. Você percebe que o sentido se mantém, né? Assim, apesar da gente não ter o porquê expresso, os dois pontos substituem e mostram que as duas frases continuam tendo um sentido completo. E mais um exemplo aqui, né? Deve ter havido algum problema, travessão. Jorge não chegou até agora. Então, todas essas frases, a gente não depende da conjunção para que o período, né, as orações façam sentido, porque elas são coordenadas, ou seja, elas são independentes entre si. E por isso elas podem ser assindéticas, né? Elas podem funcionar sem a conjunção ligando elas. Isso aqui é uma coisa importante para a gente lembrar, que ajuda a gente muito a resolver questões de uma forma bem rápida. O imperativo, sempre que a gente tiver uma oração principal que está no imperativo, ou uma oração principal que expressa uma ordem, um conselho, o porquê que vem depois vai ser sempre explicativo. Sempre, sempre, sempre. Porque, como eu disse anteriormente, a gente usa o porquê, a explicação, né, o porquê explicativo, para amenizar uma ordem ou um conselho, né? Ou para justificá-lo, né? Vamos ver alguns exemplos aqui? Ó, estude o máximo que você puder, porque os concorrentes estão bem preparados. Então aqui a gente vem com um imperativo, né? O verbo estude está no imperativo. E logo depois a gente vem com um porquê que só pode ser explicativo. Nunca teremos porquê causal logo após uma frase no imperativo. Mais uma vez, ó, você deve começar a estudar o quanto antes, porque o dia da prova está chegando. Mais uma vez, aqui a gente tem um conselho, né, uma oração principal que expressa um conselho. Então, a frase seguinte só pode ser explicativa. E mais uma vez, a gente tem o verbo dever, né, é um verbo auxiliar modal, que é um modalizador. Então, também é um indicador de oração explicativa, né? Agora vamos falar sobre o uso da vírgula, né? Nas orações coordenadas explicativas, né, a vírgula antes do porquê é obrigatória. Então, quando o porquê for explicativo, ele tem que ser sempre antecedido de vírgula. Já se o porquê for causal, né, nas orações subordinadas, a vírgula é opcional. Você pode usar ou não, porque você pode isolar a expressão adverbial da oração principal para efeito de ênfase, né? Mas isso é opcional, não é obrigatório. Então, guarde isso. Porquê explicativo, sempre vírgula obrigatória. Porquê causal, vírgula opcional. E agora, né, para fechar a nossa aula, vamos analisar uma questão aqui da Consulplan para a Câmara de Unai, né, para Consultor Legislativo de 2022. Vamos lá. Percebe-se que o conceito de cidadania está em permanente construção, porque a humanidade se encontra sempre em luta por mais direitos, maior liberdade e melhores garantias individuais e coletivas. Então aí o enunciado vai perguntar: considerando as relações sintáticas do período anterior, pode-se afirmar que integra sua composição. Aí ele quer saber se a gente está diante, se a oração introduzida pelo porquê, né, é uma oração coordenada conclusiva, uma oração coordenada explicativa, uma oração subordinada conclusiva ou uma oração subordinada causal. Então aqui a gente está diante de um dilema. Vamos então analisar esse tema, o trecho, né, do texto que a questão trouxe, para a gente ver se o porquê é causal ou explicativo. Então, ó, aqui fica fácil da gente ver porque a gente tem o percebe-se, né? Percebe-se é um verbo auxiliar modal. E a gente sabe que um verbo auxiliar modal, ele funciona como um modalizador. E os modalizadores são usados, em geral, em frases interpretativas, subjetivas, né? Então, quando a gente está diante de frases subjetivas, a gente tem diante de um porquê explicativo. Logo, a gente está diante de uma oração coordenada explicativa. Então, a gente pode também, né, substituir pelo deduz lá, né? Deduz-se que o conceito de cidadania está em permanente construção porque a humanidade se encontra em luta por mais direitos, maior liberdade e melhores garantias individuais e coletivas. Então, a nossa resposta aqui para a nossa questão é que a gente está diante de uma oração coordenada explicativa e o porquê, nesse caso, é uma conjunção coordenativa e explicativa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem ainda mais alguma dúvida ou se quiserem que eu prepare uma aula sobre um outro tema, por favor, escreva aqui nos comentários, né? Não deixe de curtir essa aula, né? E de compartilhar ela para levar ela a mais pessoas e se inscreva aqui no canal para receber o aviso dos próximos vídeos. Um grande abraço, até a próxima.